Boa noite, pessoal. Estamos aqui no Pedflix por força das circunstâncias, mas estamos aqui. Como eu coloquei lá no Flávio Pediatra, né? Tem essa música que diz que ninguém cala minha voz, então aqui é a prova disso, né? Para quem não sabe, lá no Flávio Pediatra eu estou bloqueado para fazer lives por denúncias que fizeram contra o meu perfil. O pessoal pergunta, denúncia de quê? Bem, a primeira denúncia foram lá num post do mês de janeiro que falava sobre o assunto proibido do momento, que é aquele que eu estou chamando o bicho da coroa. E aí houve o primeiro strike, e aí depois que desse final de semana, post apoiando a campanha Lugar de Criança na Escola, etc., houve uma denúncia de uma daquelas fotos que eu sempre compartilhava da vitamina S. Inclusive me justifico com as pessoas que estão me marcando nas fotos que eu estou sendo um pouquinho prudente nessa questão de colocar essas fotos de crianças, porque a gente realmente não sabe como a plataforma interpreta isso, né? Na verdade inicialmente é uma análise que não é humana, e aí quando vem uma denúncia em massa eles preventivamente retiram. Na verdade, no outro dia eles retiraram as violações que constavam, essas duas não estão mais presentes, devolveram o botãozinho da música, mas continua o bloco da live. Então, por isso que eu estou aqui. O Pedflix vocês vão conhecer quarta-feira no Aulão de Tosse. Não vou antecipar nada, peço a vocês que participem do aulão, que vocês vão gostar dessa novidade. Quem conhecer alguém que queira assistir essa live, hoje vai ser sensacional, muito aguardada, tem o botãozinho aqui de encaminhar para a pessoa, para avisar que a live começou. Façam isso, porque já já eu começo, mais 2 minutinhos eu chamo a Juliana Trentini. Só para avisar da programação da semana, amanhã, nesse mesmo lugar aqui no Pedflix, vai ter a live que não teve quarta-feira, que é sobre exames do bicho da coroa. Eu tô vendo que tá uma completa loucura, mesmo depois de tantos meses, as pessoas e até mesmo, infelizmente, os profissionais de saúde não estão agindo não estão pedindo de forma racional esses exames. Há uma confusão, ninguém entende o que é teste rápido, mais de um teste rápido, o que é que faz. Então, eu resolvi fazer esse meio que aulão, onde eu vou explicar bem correto, assim, de forma bem fácil para vocês sobre isso, tá? Sobre essa situação dos exames, sobre o bicho da coroa. Na quarta-feira vai ser aqui o aulão de tosse, né? Então, 8 da noite, tudo vai ser 8 da noite, amanhã 8 da noite, quarta-feira 8 da noite, aulão de tosse. Quem assistiu ao aulão de febre sabe como é o estilo do doutor aqui. Eu vou ensinar vocês tosse de cabo a rabo, certo? Agora, assistam, estejam presentes, 8 horas, e chame o povo que queira assistir, que estão aperreados com o menino tossindo, porque vamos pegar de A a Z aí a tosse e explicar para vocês, tá? Então essa é a programação. Repetindo mais uma vez, eu não vou ficar, até essa situação se resolver, eu não vou ficar compartilhando fotos, como eu gostava tanto de crianças na vitamina S. Continuo recomendando que deem a vitamina S devida para os seus filhos, com os devidos cuidados, com distanciamento, mas não os afastem da natureza, tá? Vamos começar. Eu vou chamar a Juliana Trentini, ela é fonoaudióloga, né, formada pela Unicamp, e a gente vai falar hoje sobre um tema assim, que eu queria muito tempo falar, que é meu filho não fala. Realmente é um problema assim. Eu tenho ficado muito preocupado como pediatra, e ela é a pessoa certa para a gente ter essa conversa hoje. Só ver aqui se ela já entrou. Ainda não, estou esperando aqui. Deixa eu ver aqui se ela tá aqui. Chegou. Vamos lá.
Oi, Boa noite, tudo Juliana. bem? Olha, Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. que é isso? Olha, primeiro eu queria não só agradecer por você ter aceitado estar aqui, principalmente nessas circunstâncias um pouco turbulentas dos últimos dias, mas Deus é muito bom e o problema estava resolvido antes de acontecer para mim, né? E assim, eu lhe acompanho e aprendo muito com você. Então, o segundo agradecimento a você, já prévio, é pelo tanto que você nos ensina, viu? Então, eu lhe digo aqui que, como pediatra, um dia desses eu vi um vídeo seu e surgiu uma situação igualzinha lá no consultório do que você estava comentando. Eu conversei com a mãe, indiquei teu perfil, expliquei ela lá, entendi, doutor. Então, assim, eu lhe digo que para nós, pediatras, médicos gerais, o que a gente vê de fonoaudiologia, o que a gente vê de desenvolvimento da fala da criança na residência, ou até mesmo no curso médico, é uma vírgula, é um pouquinho. E a gente sabe que isso é uma área que deveria ser muito mais explorada, né? Então, eu acho que as redes estão dando oportunidade de profissionais essenciais, mais que essenciais, que talvez anteriormente eram, digamos assim, colocados numa posição desprivilegiada, ganhem esse privilégio que merecem. Então, vocês, fonoaudiólogas, e você como uma representante de luxo da classe, de capacidade mesmo, é isso. Eu vou tirar os comentários para a gente começar a conversar direitinho. Eu vou só, antes de você de fazer a primeira intervenção, eu vou lhe contar aqui uma questão. Deixa eu só botar aqui para o pessoal saber qual é o seu perfil direitinho, poderem acessar lá. Então, ó, @fala.fono. O mínimo que vocês podem fazer é seguir Juliana, quem não segue, a partir de hoje. E lá no YouTube também o canal dela sensacional, né? Fala Fono com Juliana Trentini lá no YouTube. Devia ser obrigatório para todo profissional de saúde que lida com crianças maratonar seus vídeos. Aí, dia desses eu fiz semana passada com Érica, né, do Mundo BLW, e ela tinha anteriormente enviado os livros para mim da editora que você publicou. Então esse aqui está bem novinho, sabe? Esse seu aqui, esse exemplar. Mas olha, eu já tinha há muito tempo o seu livro. Esse aqui está até mais sofridinho, porque eu já tinha comprado e já tinha lido, porque, mais uma vez, lhe digo, os pediatras precisam absorver, é uma área hoje em dia cada vez mais essencial e eu quero começar com isso. Minha impressão, e pode ser só impressão, e se for só impressão, pode dizer, mesmo antes de tudo o que está acontecendo agora, é que depois de 15 anos assim observando em consultório, pediatria, eu estou muito preocupado com o desenvolvimento da fala das crianças ultimamente. E me parece que isso tem muito a ver com a configuração familiar de hoje em dia, com os estímulos que estão se dando ou que não estão sendo dados. Então eu queria começar com esse questionamento e ouvir de você sua opinião. Existe mesmo esse aumento de crianças com transtornos na comunicação, no desenvolvimento da fala? Qual é a sua visão? Independentemente da gente não ter muitos números, mas eu queria ouvir de É, você. eu queria falar um pouco, assim, primeiro só sobre os números, né? Existe Tá. muita dificuldade da gente estabelecer na epidemiologia estar havendo um aumento. Porque quando a gente fala de transtornos de fala, de linguagem, de comunicação, e a gente vai para estudos que foram feitos antigamente, a gente tem dificuldade de fazer um estudo que tenha um delineamento que seja equiparável, né? Então os instrumentos mudam. A língua é uma coisa muito relacionada à cultura, a forma como a pessoa vê, né, a inserção da criança na cultura. Então tem muitos variáveis aí. Então, existem dificuldades de controlar. Então, quando a gente procura na epidemiologia, assim, índice de transtornos de fala, para ver se está aumentando, se está diminuindo. Primeiro que a gente não tem um estudo que seja feito assim, mundial, que fale toda a mesma língua, né? E a gente também tem dificuldade nessa questão longitudinal. Há um estudo que foi feito aqui, um outro que foi feito 10 anos depois, 20 anos depois. Então, a gente tem mais, assim, estudos por doença, né? Ou por questão biomédica, né? Então, tem um transtorno específico de linguagem, né? O que antigamente chamava de o DEL, né? Que hoje é o TDL. Então, a gente vai estudar só isso. Então, a gente consegue fazer isso.
A gente sabe que, no entanto, a gente tem esses dados que essa questão da falha da comunicação é uma preocupação muito grande, né? Tem alguns dados até da ONU, depois eu posso te passar mais detalhados, mas o que a gente sabe é que essas dificuldades de fala e de linguagem de crianças são uma das maiores preocupações dos pais. Então, isso a gente tem de dados de pesquisas, né? Porque questões que envolvem a falha e a linguagem não são que nem um resfriado que depois passa. Elas costumam ser de longo prazo, né? Costuma ser mais de longo prazo. Então, a incidência não é tão alta como, por exemplo, uma gripe, mas a prevalência é grande, porque aquilo se mantém por muito tempo, né? Então, a gente sabe disso. E aí, voltando a sensação, e eu tenho muita dificuldade de falar sobre essa sensação, porque como eu fiz o canal e cada vez eu vou atraindo mais pessoas com esse tipo de dificuldade. Então, eu acho que a minha opinião é muito enviesada. Um Se você viés de perguntar para mim, confirmação danado, né? muito. Então, assim, eu até falaria, olha, sua opinião tem mais peso que a minha. Né? Eu tenho a impressão, fazendo um comparativo, né? Pensando assim, sem juntar números, de início da minha jornada de pediatria para cá, hoje essa demanda ela realmente tem aumentado. Naturalmente, muitas crianças com transtornos na comunicação, na linguagem, a gente sabe que vão entrar no grupo, né, de suspeita de transtorno de desenvolvimento e autismo. E a gente fica naquela dúvida inicial, né? Existe uma dúvida sempre inicial, mas eu penso que, mesmo sem números, é compreensível, né, que isso esteja acontecendo por conta dessas configurações Exato. diferentes, familiares, de hábitos. Mudou muito. Eu Isso. estava fazendo uma reflexão até antes da O gente estilo de começar. vida, né? Eu tenho Pedro com 14 anos e Manuela vai fazer 9. E eu fiquei pensando aqui, esses meninos não lidaram nos primeiros 2 anos de vida com muitas telas. Foi pouca tela. É um ponto, né? Então, assim, mesmo eles tendo entrado na escola com 3 anos, mas eles não lidaram com muita tela e eles não tiveram isso. E hoje em dia chegam pacientes no meu consultório que estão um bebê de 6 meses sendo colocado um celular na frente dele. É complicado. Não, o estilo de vida realmente muda muito rápido, né? E eu falo que o 10 ponto anos. pior para a fala, né? Que eu vejo você falar muito no livro aqui. O primeiro cala a boca é a chupeta e o segundo cala a boca é a tela com a chupeta. Aí não tem menino que fale no mundo, né? Numa situação dessa. Mas vamos em frente. E eu queria trazer nessa problemática para o que você está vendo como consequência desse ano, dessa situação que a gente está vivendo, né? Eu acredito que muitos pais devem ter visto, por um lado, um estímulo, porque eles estão em casa com os filhos, por outro lado, uma regressão de muitas crianças que estavam necessitando de intervenções fora de casa, né? E o que é que você tem visto e o que é que isso te preocupa, digamos assim, nesse momento? Eu realmente estou bem preocupada, até se você fosse assim, falar assim, chuta como é que vai ser daqui 10 anos. Eu diria que os quarenteners, né, que são os bebês que tinham aí de 0 a 2 anos, quando começou a pandemia, né, vai ter uma pandemia secundária de problema de desenvolvimento, porque a gente pegou essas crianças e pôs em gaiola, né? E aí quando você pega, né, e assim, e uma gaiola empobrecida, né, porque a gente tem as telas, né? Que é a única forma da gente meio que controlar aquilo. Então você pega uma galinha, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Você pega uma galinha e você conta quantos ovos ela põe. E se você pega e põe uma galinha na grama, ela aumenta a quantidade de ovos. Se você deixa ela tomar banho de sol, aumenta a quantidade de ovos. Então você vai enriquecendo a gaiola, né? Eles fazem isso esse pessoal que cuida, enfim, que cria animais. Então, a tela é um estímulo artificial e pobre. Ela é pobre em interação. E essa artificialidade, né, essa luz que vem na tela, esse som que vem na tela, essa constante mudança de cenário, de poder escolher o que eu quero a todo tempo, né? Isso aciona no cérebro mecanismos que são equivalentes ao da cocaína. Né? Então, isso vicia, isso danifica, por exemplo, a atenção. Existem estudos muito fortes, né, que associam uma porcentagem assim, bem assustadora de cada meia hora de tela que você fica mais, teu filho tem 40% de chances a mais de apresentar
um atraso de desenvolvimento relacionado à linguagem e à fala. Assim, números bem grandes, né? Só que isso já vinha acontecendo, e eu concordo que já vinha, mas parece que essa situação, né, do bichinho da coroa, meio que legitimou isso, né? Eu me preocupo com o seguinte fato. Você falou muito bem, um estímulo pobre. Agora, eu considero principalmente a tela no sentido de proximidade, de potência, né? Tablet e celular, eu digo que é um estímulo ainda mais potente do que nós mesmos tivemos, que no nosso tempo existiu o quê? Um tempinho de TV ali, na hora que passava um desenho, né? Na hora que passava alguma coisa, talvez na nossa idade já tinha ali um videocassete, um DVD, depois a gente colocava, depois tirava, e a criança se entediava, ia brincar, qualquer coisa. Hoje, como eu falei, tem bebês que são colocados na frente de um estímulo visual extremamente potente, ou seja, uma claridade enorme, que a gente imagina que não é mais... É só pedir para alguém te fotografar no quarto com o celular no máximo que a pessoa vai ver, né? Então, eu acredito que um estímulo luminoso daquele nível de potência, ele suprime outras vias sensoriais para se concentrar nele, e além disso, é um estímulo. Hoje em dia, criança maiorzinha, né? O povo acha lindo, né? Ela já está trocando até os vídeos. Então, isso dá uma completa falta de concentração. Então, a criança não termina o vídeo, vai trocando, Isso. trocando, trocando. Então, eu acho que o que as pessoas precisam entender é isso que você falou. A gente hoje está dando às crianças algo que vai, inevitavelmente, pelos estudos que mostraram, estudos epidemiológicos que já saíram, vai atrapalhar o desenvolvimento. Então, assim, não é à toa que a gente briga tanto por isso, pediatras, fonos, toda a área de saúde infantil, mas eu me preocupo com essa potência do estímulo também, porque quem sabe também a gente não está tendo prejuízos em outras áreas sensoriais Tem. pela Ah, potência, entendeu? eu já vi vários oftalmologistas vendo agora problemas de visão, né? E esse que você falou é muito real, porque a criança ela nasce e ela começa a formar sinapses, o cérebro dela está se organizando muito depois do nascimento. Assim, grande parte já é formado antes, mas essa organização do que é importante, né? Porque a criança ela nasce com essa capacidade de adaptabilidade. Se o bebê humano vai ser um esquimó, ou vai morar no deserto, ou vai ser um cosmopolita, a natureza não sabe. Então ele nasce Exatamente. com essa capacidade de se adaptar. E a gente está Ah, adaptando bebês para ficarem passivos na frente de um estímulo luminoso. isso. O repertório básico é o mesmo. O que vai diferir é a pauta que a gente está dando para eles, né? Seguirem em frente. Então, realmente, é muito preocupante. E aí eu queria sair dessa área da problemática para você falar um pouco para os pais que estão nos assistindo, né? O que se consideraria o desenvolvimento normal. Um pouco Uhum. rapidamente, porque quem quiser saber com detalhe, vai lá, tem o livro da Juliana, tem o Fala Bebê, que é o curso da Juliana, que vai dar com mais detalhes. Mas assim, fazendo uma timeline de 0 a 2 anos, o que é que uma família deve esperar da criança? Isso, vamos. Então nasceu o bebê, né? E a gente espera ali que de 0 a 3 meses que ele comece a reagir e acompanhar a figura do rosto, né? Então ele vai tentar, onde ele vê o rosto da mãe, ele vai acompanhando. A partir dos 3 meses ele começa a tentar fazer a localização do som. Ele ouve e ele vai tentando ver de onde vem o som, né? Aos 6 meses ele senta, né? E aí ele ganha essa horizontalidade, ele fica sentado no chão, assim, ele ganha toda uma perspectiva nova de mundo. A boca dele muda a composição, porque daí quando ele tá deitado, assim, a língua fica no fundo da garganta, né? Ele não tem possibilidade de mexer muito ela. Quando ele tá sentado, e aí vem o que? A introdução alimentar, que vai propiciar para esse bebê uma gama de novos estímulos que vão fazer novos movimentos com a língua, aí a gente tem uma explosão no balbucio. Entre 6 e 9 meses, a gente espera que o bebê comece com o balbucio reduplicativo, que é mamamá, bababá, gugugu, dadadá. Antes disso, geralmente eles têm aqueles arrulhos, né, arulhos, que é assim, mas assim, mais guturais, né? Então, entre 6 e 9 tem essa explosão no balbucio. Daí, entre 9 e 2 meses, geralmente surgem as primeiras palavrinhas com sentido, né? Mamã, papá, dadá, pra Neném. dar, neném, exato. E aí, a partir dos 12 meses aos 16,
Aí tem uma curva, assim, uma explosão bem grande. A criança vai de 1 a 30 palavras, né? Ela tá falando em média 30 palavras. Aí você fala, ah, mas palavras no bebê nessa idade, como é que conta, né? Porque essa é uma dúvida muito comum. Se a criança fala, vai chamar água e chama água de A, conta como palavra. Eu considero palavra uma produção oral estável com sentido fixo. Ela fala Que sempre ele a mesma sempre coisa. está falando Para ali aquele, né? Exato. para aquela mesma coisa, né? Exato. E aí tem criança que vai falar água, tem criança que vai falar dá. E cada um vai, né, eles vão inventando essas palavrinhas, assim, alguns jargõezinhos aí, e tudo isso é muito tranquilo. Então a gente conta tudo com palavra. Crianças que são bilíngues ou em ambientes bilíngues, a gente conta a palavra 2 vezes. Por exemplo, em vez de falar mamãe e mami, conta 2 palavras e não uma só. A gente tem que equalizar na conta. Mas seguindo aí, 18 meses está falando 30 palavras. Dos 18 aos 24, aí ela tem outra explosão, né? De palavras. Vai para 150 e ela começa a montar frases já. Né? Na compreensão, né? Entre 12 e 18, a gente espera que a criança esteja entendendo comandos de uma etapa. Então, filho, pega a bola. Ele Comandos vai de lá uma e pega. etapa. Ele vai lá e pega. Pega o sapato, né? Ah, cadê o papai? Vai procurar o papai, né? Coisas assim. E assim, até é que não estejam, porque assim, é diferente de você apontar, você amassa um papel, aponta para o lixeiro e fala, filho, joga no lixo, né? Sua criança pode ser completamente surda, ela vai entender pelo contexto que ela tem que jogar no lixo, que ela é inteligente. Então, assim, a gente, de vez em quando, fazer uns testes assim, sem dar muito contexto, sabe? Pega Ou para mim o seja, carrinho. ficar neutro e É, falar sem pega. apontar, sem Isso, direcionar, né? isso. E aí, com 2 anos, são comandos de 2 etapas. Filho, pega a bola e coloca em cima da cama, né? E aí E eu as vi que crianças. você citou, foi muito interessante aqui no livro também, um sinal de alerta que é bom a gente falar para as mães, né? Que, por exemplo, se o bebê não reage a ações muito fortes, é sinal de que precisa bater uma porta, bum, do lado do bebê, e ele não teve nada, né? Para ele foi Uhum. tranquilo, é para ficar alerta, né? E assim, a perda auditiva é uma dó até quando acontece, porque se a gente pega isso cedo, a criança consegue ter um desenvolvimento muito equiparável, né? E aí tem livros, cadê meu livro? Tá aqui, esse aqui, Language Disorders, por exemplo, que ele fala assim que não existe uma avaliação de linguagem completa sem uma avaliação auditiva. E a gente tem perdas progressivas, a gente tem perdas tardias, tem coisa que a gente não pega no teste da orelhinha. Né? Entendi. Tem doenças que a criança vai ter depois, principalmente se a criança teve internação, se teve, Às fez uso de vezes tomou drogas, antibiótico. tomou um exemplo comum para as pessoas entenderem. Uhum. É muito comum fazer, às vezes, o teste da orelhinha e o bebê voltar para um internamento por conta de uma infecção. Então, o bebê foi para casa, 4, 5 dias depois, voltou para a maternidade, internou na UTI com uma septicemia, uma infecção generalizada. Então, ele vai tomar drogas que podem ter interferência no sistema auditivo, Uhum. são chamadas as drogas ototóxicas, e ele precisaria repetir essa avaliação, que às vezes está assim, está tranquilo, passou, beleza. Internou lá, ninguém pede, e só lá na frente, como o Juliana vai falar. Mas eu só fiz essa interrupção, mas eu queria voltar para perguntar da questão do desenvolvimento normal. Isso é uma janela, né? As pessoas precisam entender. Eu digo que as Uhum. mães ficam muito estressadas, todas mães e pais. Toda vez que a gente diz um número para elas, né? Então, você falou aí 30 palavras, 50, 150. Aí tem mãe que se brincar, tá contando todo dia, assim, ela tá botando no caderno, colocando no caderno. E existe uma variabilidade, né? Tem uma janela Existe. aí. Não, isso que eu dei de 30 palavras é a média. Se a criança fala 28, ela está com atraso? Não. Né? Um atraso de linguagem, ele precisa ser significativo, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Essa criança está fazendo menos palavras, mas não é só isso. A compreensão dela está ruim, a forma como ela fala essas palavras está pobre. Então, a gente faz essa avaliação, né? Tanto quanti quanto quali. E aí sim configura um atraso, né? Um atraso de fala é um diagnóstico já. Não, está atrasado. Mas qual seria ali o limite? Como é complicado dar, né? Eu posso dar o quanti, o quali é difícil, né? É Porque a gente difícil. pega outras É uma pistas. avaliação para as pessoas entenderem o número, né, de palavras, é uma avaliação objetiva, mas a avaliação da criança, por mais que existam escalas, né, Uhum. escalas de avaliação e etc., mas existe sempre um
um desvio da norma de subjetividade, de Sim. contexto. Então, o que eu falo é que a gente precisa pelo menos identificar. E aí vem Uhum. esse próximo ponto que eu acho que assim é muito importante, é exatamente a gente entender e dizer para as pessoas quais são os mais comuns, quais são os transtornos de comunicação, os problemas que envolvem a fala na criança, vamos dizer, menor de 2 anos, menor de 3 anos, antes dela entrar na escola, o que é que deve saltar aos olhos, né? E o que é mais comum de acontecer, para as pessoas assim entenderem os sinais, mais ou menos. O que é o mais comum de acontecer é aquela criança que teve um atraso temporário e que pegou o ritmo e deslanchou. Que é o Esse é o tal mais comum. do TDE. Não é TDE, né, Não, nesse caso, é não, atraso, nesse caso não. É um atraso simples do desenvolvimento, atraso de né? linguagem É a simples. criança que está no tempo dela. Né? E aí a gente tem pistas que vão nos dar para dizer, ó, realmente essa criança, né, possivelmente se trata disso, ou tem pistas para dizer, não, já é outra coisa, né? Então, por exemplo, a gente se preocupa sempre mais quando não é um atraso de linguagem isolado, mas quando ele vem com Isso. outras coisas isoladas, juntos, aliás, que vai nos dizer, olha, não é que essa criança está com problema de fala ou de linguagem, ela está com problema de desenvolvimento. Isso, comportamento, interação social, né? Isso. Aqueles outros domínios do desenvolvimento que a linguagem está inserida, né? A fala está É. inserida. Mas a gente não pode negligenciar a criança que tem um atraso puro de linguagem, né? Ou de fala. Esse é o Porque são ponto. crianças que com 3 anos, elas podem até estar falando, mas vão estar falando com dificuldade. E com 5 anos, elas vão alfabetizar, vão começar a iniciar na escola com muita dificuldade. Vão ter dificuldade de interagir com as crianças, vão ter noção da dificuldade delas, vão ficar tímidas ou deprimidas, né? Então, assim, vai virando uma bola de neve. Então, assim, todos merecem atenção, né? E por isso que eu digo que vale uma avaliação, né? E um clínico Eu experiente vai falo saber. que é um paradigma forte que precisa ser quebrado, que é o seguinte: nós mesmos, e aí eu me incluo, nós temos uma cultura, fomos formados muito nessa cultura do vamos esperar a escola, vamos lá, 2 anos, 3 anos, fulaninho de tal da família falou só com 3 anos, hoje em dia é cantor, fala muito bem, cicraninho também foi assim, e é isso que eu tento convencer as mães quando cada vez mais cedo hoje, quando eu vejo Isso. que a criança tá devagar, a palavra é essa, é devagar, não é Uhum. péssima, eu quero mandar para fono no devagar, porque eu falo, poxa, se é um problema nutricional, não há problema nenhum, todo mundo vai a nutricionista, se há um problema precisa fazer fisioterapia, mas às vezes a gente fala, não, olha, eu queria avaliação da fome, sei lá, um bebê de 1 ano e 4 meses que ainda iniciou, está com pouquíssimas palavras e a gente vê que precisa de alguma orientação, de uma avaliação. Aí a gente fala assim, mas precisa? Não, o fulaninho de tal, o pai disse que isso era besteira, deixa ele esperar mais um tempo. E aí eu sempre falo para ela isso, que se a gente não começa a intervir ou estimular da forma adequada, a aquisição pode até acontecer lá na frente, para a gente concluir retrospectivamente que tudo bem, era só devagar. Mas provavelmente o instrumental daquele momento para o cérebro, da ligação sináptica específica para aquela habilidade, vai continuar atrasado e vai dar problema lá na frente de todo jeito. É como Porque se a ali. gente fizesse uma pausa, né? Apertasse o botão pause ali, ou fosse em câmera lenta e não consegue mais andar na velocidade normal. Então, é isso que eu queria assim, ouvir de você, para depois que a gente entrar nesse último tópico, a gente abrir para o pessoal fazer perguntas, porque eu acho que hoje é um dia bom de ouvir perguntas. Uhum. É, como é esse momento? Para mim, hoje, como pediatra, eu digo, olha, quanto mais cedo eu identificar e pedir avaliação, melhor. Apesar do povo ficar com a cara troncha para mim, às vezes, quando eu encaminho precocemente. Mas para você, na sua visão, assim, que atende muitas crianças, como é isso? Qual é esse É, momento? eu acho que assim, 16 meses, a criança não tá falando ali 3, 4 palavras e principalmente Tá na hora. comunicando bem, né? A gente já tá na hora, né? Mas tem coisas que a gente pode fazer muito antes, e aí eu peço a ajuda dos pediatras, né? A criança toma Interessante. mamadeira, vamos passar pro copinho? A criança usa chupeta, vamos tirar?
Né? A criança respiradora oral, vamos ver o que está acontecendo nesse nariz, como é que a gente pode ajudar essa criança a respirar melhor, que a gente sabe que toda essa musculatura vai sendo impactada, né? A criança faz o abuso de telas, vamos tirar isso daí. Daí a gente já está tirando as barreiras que vão estar piorando ainda a situação, né? E aí, quando essa criança chegar para fono, a gente vai saber que não foi por telas, não foi por chupeta, não foi por mais, mas foi por questões realmente de falha de, né? E Enfim. aí já exclui na avaliação esses interferentes, né? Esses importantes É, interferentes, porque né? às vezes a gente recebe essa criança de falar, ok, você vai tirar a tela, vai tirar a chupeta, vai tirar a mamadeira. Lógico que a gente vai fazer isso com muito carinho, explicando o porquê, porque não adianta você falar para a mãe, tira a chupeta. A chupeta é o fio da sanidade, se ela largar, ela fica louca. Né? Eu sei porque um dos meus usou chupeta, meu mais velho usou chupeta, e né, eu tinha a sensação de que se eu deixasse a chupeta, ia acontecer uma coisa muito horrível na minha vida. E foi o contrário. Mas a gente, lógico, orienta, ajuda, né, ensina e tal. Mas tirando isso, quando a criança chega e é uma criança bem estimulada, a gente fala, tem alguma coisa aí. Porque ela não tem nenhum entrave e ela é de uma família que estimula bem, tem, né? As chances são de que é alguma coisa, não que é falta de estímulo e excesso de atrapalhadores, assim, né? De fatores que estão lhe atrapalhando. Entendi. Eu acho que essa sua mensagem é muito importante. Eu sempre falo o seguinte: é, a prevenção vai começar antes do menino nascer, para o povo entender isso. Porque, por exemplo, eu lhe confesso, eu pego normalmente os pacientes para a primeira consulta de puericultura, porque eu atendo mais em consultório de acompanhamento, não faço sala de parto mais. Então, 100% chegam com chupeta. E aí você fica naquela angústia quando você olha, né? Por isso que eu sempre escrevo quando o povo me pergunta, eu digo, eu não prescrevo chupeta. Porque já chega com a chupeta para mim. E você conversa, você olha, não coloque. Olha, tá, mas doutor, ela se a queda fica tão boazinha, mas ela vai ficar boazinha, mas depois vai dar problema para você. Tudo bem, se socorra uma vez perdida, já que você está usando. Mas se puder ficar zero, que seja zero, né? Eu sei eu sei que é difícil. E que eu vou falar aqui como pai, eu acho que você como mãe também sabe isso. Eu sempre falo que a gente pede zero tela, a gente clama por zero tela e que sabe que eventualmente vai haver uma exposição. Mas se houver essa exposição que não seja contínua, que não seja diária, que não seja no celular, que não seja no tablet, a gente precisa encontrar uma forma, eu acho, de comunicar o quão prejudicial para uma criança, principalmente nos primeiros 2 anos, é. E aí talvez, eu não sei se a gente está usando a linguagem adequada, se a gente está atingindo, a gente está sendo, sei lá, a mensagem não está pegando, porque eu vejo muita exposição à tela, né? O que eu falo é o seguinte, né? A tela tá para o desenvolvimento infantil como a bala está para a nutrição. Distrai, mas não alimenta. Você daria só bala o dia inteiro para o seu filho? Você trocaria uma refeição de arroz, feijão, carne e salada por chocolate, bala? E por que você trocaria uma brincadeira com uma criança por uma tela? Né? Ninguém em sã consciência faria isso. É que as pessoas não entendem o tamanho do prejuízo, né? E a perda, que nem você falou, da janela neurológica de oportunidade, né? No meu livro tem um gráfico que mostra as novas sinapses sendo formadas no primeiro ano de vida. Né? No primeiro ano de vida, antes da criança falar a primeira palavra com sentido. E aí já foi a grande parte das sinapses formadas para a linguagem. Né? Exatamente. E a linguagem é o subsídio para o cognitivo. O cognitivo se apoia na linguagem. Exatamente. E o que a gente luta mais, eu estou procurando aqui, mas acho que eu não vou achar, não. Eu Aquele acho para você. gráficozinho que sensacional para as pessoas verem do primeiro ano de vida. Então eu sempre falo assim que o primeiro ano de vida. 46, página 45. 45 e 46. 45, 46. Aqui, né? Pronto. Ó, pessoal, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, né? Esse gráfico aqui. Isso. Que mostra o desenvolvimento. Essa janelinha aqui é dos primeiros anos. E vejam aqui, 12 meses. O desenvolvimento geral, né? Aqui o da fala vem depois. Isso aqui é um pico bem, no máximo com 2 anos tem uma explosão, né? E essa explosão, ela está o tempo todo, a criança está o tempo todo trabalhando estímulos externos, digamos assim, o repertório interno dela, o estímulo externo e formando essas experiências neurológicas que vão dar
vazão à capacidade dela. Se Exato. você tem um interferente que é má nutrição, se você tem um interferente que é mau estímulo ambiental, estresse tóxico familiar, uma criança que não está tendo atenção, que a mãe não está, sei lá, o pai e a mãe estão deprimidos, trabalhando, ela está sendo cuidada por alguém que muda, que dá uma tela para ela, ela vai para uma creche onde ela fica dentro de um berço. Isso, nesse momento, é pouco recuperável. Esse é um momento crucial e que a gente pode chegar lá na frente, atingir o O que básico, você diz com mas pouco recuperável significa que vai causar um dano que vai ser irreversível. isso, isso. E aí as pessoas têm que cuidar, e eu junto aí com a psicologia. Eu acompanho muito o Dr. Ivan Capelato, não sei se você conhece, que é um psicólogo muito bom de infância e adolescente. Depois procurem no YouTube. E ele Vou fala isso, que procurar. no desenvolvimento da parte psicológica, o primeiro ano de vida é absolutamente essencial para a formação da estrutura da personalidade do futuro indivíduo, né? Aquilo ali. Então, a gente tem que cuidar do primeiro ano de vida. A criança tem que estar muito bem cuidada, muito bem acarinhada. Colo não faz mal, mas o estímulo, se faltar, se terceirizar para uma tela, se não brincar, se não for para a natureza, se não escutar som de animais, se não escutar o vento, se não escutar a água, a onda batendo. Por isso que a gente se preocupa tanto com esse momento. E aí a gente ainda diz, dá para sair com a criança para um lugar, se tiver de natureza, Aberto, é. aberto, sem aglomerar. Então, eu acho que nós dois estamos falando juntos aqui, meio que um grito de socorro, ainda mais Com nessa certeza. situação que a gente está vivendo, né? Porque É. nós não queremos viver depois da pandemia dos transtornos de desenvolvimento ou psicológicos, que pelos estudos serão a próxima batalha que nós vamos enfrentar com nossas crianças, né? E a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma epidemia que é a de violência, né? Sempre Isso. teve, que deixa as pessoas muito reclusas, né? Crianças de apartamento que não desce, crianças que vivem em situações de risco, que não podem sair na rua porque podem uma bala perdida, né? Então a gente sabe que isso existe. Tem gente vivendo em isolamento muito antes, né, dessa situação Já começar, né? existia um isolamento social e que É, agora juntou com o medo, né, de uma doença infecciosa. Deixa eu abrir sim. umas perguntinhas aqui para ver. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem, pronto, aí ela colocou aqui, ó, 2 anos. Fala umas 5 ou 6 palavras, mas se comunica perfeitamente e atende qualquer comando também. Então, assim, uma criança que atende qualquer comando, que se comunica perfeitamente, a gente supõe, né? Tô dizendo baseado no que ela falou, porque eu não fiz uma avaliação para dizer se realmente ela fala 5 ou 6 palavras, se a comunicação é tão boa e se ela segue os comandos, mas ela tem uma boa comunicação e uma boa linguagem. Ela tem questões aí de fala, né? Uhum, Então, é indicativo de levar no fonoaudiólogo, sim, porque existem problemas de fala, existem problemas motores de fala, né? Da forma como o cérebro se comunica com a boca e como ele recebe esse feedback da boca para elaborar e planejar essa fala. Então, uhum. é, tem que ir no fono de qualquer jeito. Tá, deixa eu abrir aqui mais. Vamos ver. Aí não está vindo mais nenhum. Eu vou abrir os comentários aqui. Vamos lá, pessoal. Aí perguntem aí, porque tinha perguntas, mas eu não estava conseguindo fechar a caixinha e fiquei com medo. Deixa eu te perguntar outra coisa. Me perguntam muito, muito, muito Hum, sobre a praxia. uhum. E eu acho que é porque a praxia entra muito no diagnóstico diferencial de crianças que têm o transtorno do espectro autista, fica sempre naquela dúvida, né? Então, como é isso? Assim, é uma entidade que, digamos, não é fácil, né, de você delinear, digamos assim. A apraxia, né, ela entra como os transtornos motores de fala. Então, ela é uma dificuldade no planejamento e execução motores. Então, é uma criança que ela não tem problemas de linguagem, em geral.
né? Dito isso, existem outras condições que podem trazer como comorbidade a apraxia. Então, por exemplo, o TEA, um em cada 5 crianças, se eu não me engano, é esse o número, vai ter apraxia, posso estar errada, porque talvez esse número seja de síndrome de Down. Síndrome de Down é outra, que uma em cada 5 crianças vai ter comorbidade. Então, assim, apraxia, exato, como comorbidade. Então, assim, se tem uma criança que está no transtorno do espectro autista e ela não está falando, é importante que ela tenha uma avaliação de praxis, né? Para ver como é que está essa ligação entre o cérebro e a boca. Agora, em geral, crianças que têm apraxia pura, elas vão ter uma boa linguagem, né? Elas vão seguir comandos, elas vão entender, elas vão fazer gestos, elas vão apontar, né? Deixa eu fazer outra pergunta. Onde que o fono ajuda em duas situações muito comuns no dia a dia do pediatra? A primeira são as crianças que estão tendo dificuldades na introdução alimentar, reflexo de extrusão persistente, dificuldades mastigatórias, não consegue transicionar a consistência e tal. Isso é um ponto que eu queria ouvir um pouco do trabalho da Fono nisso aí. E queria saber um pouco também do trabalho da Fono, por exemplo, no TDAH, né? A gente sabe que às vezes crianças com TDAH têm dificuldades do discurso também. Então, como é a atuação nesses dois lados? Primeiro, nessa questão das dificuldades alimentares. Isso, então, assim, realmente o fonoaudiólogo é muito importante nessa parte de transtornos alimentares, seletividade, recusa, a própria disfagia, né? É muito importante. As crianças com alergia, né, a PLV, que tiveram muito problema, muito desconforto, que elas associam o alimento com uma coisa que vai causar um mal para ela, né? Enfim, é muito importante o papel da fono. A gente ouve muito falar da nutricionista, né? Mas a fonoaudióloga, ela é responsável por estomatognático, né? Tanto sensorialmente quanto motoramente, né? E esse planejamento cognitivo de, ok, esse alimento eu vou elaborar de tal forma, de X forma. Então, tudo isso é da fonoaudiologia, né? Então, a gente pode atuar em diversas frentes aí. Não é exatamente o que eu mais faço, mas tenho colegas que trabalham com isso e lindamente. E você nota que essas crianças que têm dificuldades nessa questão da introdução alimentar, essas recusas, são muitas vezes as crianças também têm dificuldade de fala. Essa criança que não fala, muitas vezes é a criança que não mastiga. Porque os músculos são os mesmos, né? As circuitarias são entrecruzadas e o que está atrapalhando uma coisa atrapalha na outra. E a gente trabalha em conjunto, às vezes duas fonos. Eu estou trabalhando fala e linguagem, eu estou trabalhando recusa e disfagia. Ou, né, enfim, coisas relacionadas. Então essas coisas se cruzam muito. Tanto é que eu faço avaliação, a minha expertise é a criança de 0 a 3 anos com questões de desenvolvimento da fala e da linguagem. Eu faço avaliação e eu quero ver essa criança comendo. Né? E às vezes eu pego muita informação, por exemplo, criança que enfia tudo na boca. Né? Ela precisa desse input sensorial enorme para dar o start de, ok, mastiga. Ela não tá com esse sensorial muito ok, né? Ou aquela criança que come que nem ratinho, assim. Que qualquer coisinha, né? Ou aquela criança que vê um purê e já faz ânsia. Tem criança que vê a textura, já faz ânsia. Porque ela Sim, tem, muito né? comum, é um aperreio só. Então, gente, e realmente a fonoaudiologia está aí de braços abertos para ajudar, né? É uma profissão, assim, que não se fala muito, porque estamos falando cada vez mais, Tem que né? falar, tem que falar Tem que muito falar, mais. tem que falar. Porque são muitas questões envolvidas, né? Eu Questões de acho que audição. hoje, assim, olha, nutrição, fono, terapia ocupacional. Eu que trabalho, presta atenção, eu estou aqui no interior da Paraíba, tenho muita dificuldade, tem poucos profissionais que lidam com criança no SUS, é uma tragédia. Não tem muito o que fazer, né? E às vezes para as crianças que precisam mais. E eu falo que hoje em dia, olha, isso aqui é exatamente eu dizendo para o povo, minha gente, valorizem, procurem. Se eu tô com um menino com febre sem melhorar, se eu tô com um menino com diarreia, eu vou procurar aqui o pediatra. Se o menino não está indo bem na fala, quem vai avaliar junto com o pediatra é o fono. Vou ficar achando ruim quando a gente encaminha ou pede uma opinião, mas é a melhor coisa do mundo ter Com um certeza. profissional. E é lógico que Juliana vai saber 10 vezes mais desse tema do que eu, doutor Flávio, o clínico geral da criança, né? Então, é equipe, é isso. A criança precisa de time. A criança precisa... Não é que a gente vai mandar toda a criança para avaliar a fala... Não.
como a gente também não manda toda criança para avaliar o andar com o físio, mas eu acho que nós médicos precisamos encaminhar mais e precisamos encaminhar mais cedo. Isso aí eu mesmo tenho encaminhado mais e mais cedo. Olhando para trás, eu sei que teve casos que eu deveria ter encaminhado antes. Isso é normal, isso vai dar É porque maturidade. mudou também, né? Mudou muito o olhar agora, essa visão de intervenção mais precoce. Antigamente não se falava tanto nisso, né? E isso, E a gente ninguém entende escutava isso, melhor, não. a gente entende melhor agora as comorbidades do late talker, né? Da criança que demorou para falar, aí a criança que demora para alfabetizar, aí a criança tem dificuldade de escrever redação, aí vai, né? Vai virando, a gente entende isso melhor hoje, essa relação. Antigamente, né? As pessoas não entendiam. Então as pessoas falam assim, ah, mas meu pediatra tá errado. Eu falo, não tá errado. Talvez desatualizada, mas não tá errado. Né, quando eles não encaminham. Mas outra coisa que eu queria deixar clara é que, assim, a criança que não fala, ok, meu filho tá com atraso de fala, meu filho fala poucas palavras, o que ele tem? Né? O atraso de fala é um sintoma, é como se você falasse, ó, meu filho tá com febre, o que ele Sim, tem? Não tá com sei. febre, a gente tem Não que olhei entender o a diagnóstico. garganta, a orelha, não vi, né? Não vi a criança, não sei quais são as outras queixas, não sei. Não tem como saber, né? E outra coisa que eu acho que as pessoas precisam entender, né? Diferentemente, às vezes, do pediatra, que a mãe vai lá, para a bufa, a gente dá um diagnóstico. Você olha, examina, vê lá a criança, sei lá, tá com febre, e a gente examina, vê as manchinhas, a febre passou, surgiu as manchinhas, beleza, Rosela, tá fechado o diagnóstico clínico ali naquela hora, naquele minuto, tudo certo. Às vezes, esses diagnósticos que envolvem o desenvolvimento são diagnósticos que não podem ser dados no primeiro momento, né? A gente tem que juntar peças, observar contextos. Então, não queiram muitas vezes resultados imediatos para as coisas que não têm resultados imediatos, né? Com certeza. Eu falo, às vezes eu pego o paciente, eu falo assim, seu filho está na esquina da vida. Se ele vai dobrar para a direita ou para a esquerda, eu não sei. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o melhor que a gente pode, acompanhar e reavaliar. E a gente vai ver, tá virando para a direita, tá virando para a esquerda. E a gente vai readequando a nossa estratégia conforme ele for se direcionando, né? E eu acho que a mensagem mais forte é o seguinte: nenhum estímulo é prejudicial para nenhuma criança. Porém, não dá estímulo para a criança que precisa, né, e que está demonstrando que tem alguma necessidade, independentemente de posteriormente dar um diagnóstico que não, isso era realmente a sua lentificação, essa criança não se prejudicou de receber aquele estímulo. Agora, uma criança que de fato, lá na frente, a gente descobre que fechava um diagnóstico, se a gente não der esse estímulo, a gente vai perder exatamente o tempo cerebral de tentar Exato. fazer com que outras áreas do cérebro elas sejam ativadas, né? Então as pessoas precisam entender isso. Estimulação precoce para crianças que têm alguma coisa que está, como o Juliano, está na esquina, não está indefinido, é melhor estimular sem ficar preocupado no diagnóstico e mais para frente um pouco, com o amadurecimento desse diagnóstico, ou não, a gente chegar a conclusões. Né? Eu vejo muita angústia, né? Porque a mãe já chega para mim hoje em dia no consultório dando diagnóstico de autismo na criança, com 1 ano de idade. Que eu vi um vídeo na internet e o menino estava rodando o carrinho ao contrário e para mim ele é autista. E tudo é normal na criança, 100%, o resto tudo bem. Tá ótimo, mas só porque ele coloca o carrinho ao contrário, tem isso. Então, eu sempre explico assim, a gente não, na maioria das vezes, nesses transtornos de desenvolvimento específicos da fala ou inespecíficos, a nossa busca inicial é intervir, mas nem sempre dá o diagnóstico. E as pessoas têm angústia pelo diagnóstico, né? E esse diagnóstico muitas vezes não é perfeito, como eu pedi um exame e vê lá, hemoglobina, baixa, anemia, tal, né? É outra história. Com Então tem que ter certeza. paciência, né, com os profissionais também, que às vezes não vão dar a resposta de cara. Acho que assim, existe uma. As pessoas têm mesmo essa angústia, elas chegam no fonoaudiólogo já pensando assim, é 4 sessões, né, doutora? Tipo Ó, assim, eu vou resolver meu. Não, né? Infelizmente, não existe. Às vezes é coisa aí de é médio e longo fast prazo. food, né? Não é fast food, não. Fast food, É, mas não existe. assim, por mais rápida que eu seja, por mais que eu, né, vou ser a fono mais legal do mundo, essa criança vai querer chorar para não ir embora, porque ela vai amar, né? Porque eu vou associando tudo, né? Fazendo ela se divertir, porque ela tá aprendendo mais, né? Ela tá engajando aquele cérebro, tá aprendendo mais. Mas assim, milagres não existem, né? É muito trabalho. Acho que, assim, em relação à temática que a gente queria abordar, a gente foi até mais longe, né?
Tô vendo aí que você tem suas mocinhas também para dar atenção. E eu Olha, a queria bebê que tava chorando já dormiu. ah, eu queria deixar um gancho mais uma vez. Eu falo, cada um que assistiu aqui, busquem o conteúdo de Juliana, comprem o livro dela, porque deveria ser obrigatório. Assim, os pais precisam ler isso aqui. Não é porque é porque eu li como pai, como pediatra, e sei que foi uma coisa que você fez muito bem. O seu trabalho é muito bom e é representativo da importância de profissionais da sua área, né, do fonoaudiólogo. E nós pediatras precisamos de mais, dos fonos, cada vez mais, pelo jeito. É. E a gente vai ter que estar cada vez mais junto, né, nesse Uhum. possível e provável mar de problemas que surgirão após esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Mas eu acho que a gente tem essa ferramenta agora, né, que é uma ferramenta de difusão. E, Exato, infelizmente, nós estamos do lado que queremos difundir coisas boas, ferramentas, capacitar as pessoas, entregar valor, exato. mas as pessoas têm que também saber escolher o material que consome, e aí, assim, por isso que eu tenho tentado trazer aqui nesses dias do Doutor Convida pessoas que eu enxergo como sérias, que fazem uma entrega como você. Então, mais uma vez, obrigado. Eu acredito que todo mundo gostou muito e queria que você deixasse uma fala final aí sobre um resumo do que a gente falou, o que é que você daria como uma dica de estímulo para as mães, uns 5 minutinhos, que eu acho que aqui nesse perfil agora eu também estou me cortando com uma hora. É, eu No imagino. outro, Fica deixavam eu mais. fazer É, lives longas, aí me é cortaram verdade. também lá. Aí Ah, agora me cortaram de vez. Nesse aqui está 1 hora. eu queria só que as pessoas refletissem assim, o quão importante é a comunicação para elas hoje, né? Que trabalho elas conseguiriam realizar sem se comunicar com ninguém, né? Qual que é o peso disso? Porque a gente sabe qual a importância do peso, da altura da criança, a gente sabe qual a importância do coração, do sistema circulatório, mas a comunicação é a habilidade que nos trouxe até aqui como espécies. Possivelmente a gente já teria sido extinta se a gente não estivesse comunicando, né? E é o que está favorecendo com que a evolução aconteça de uma forma tão acelerada, né? Então eu acho que assim, pensando por esse lado, quando as pessoas param para pensar isso, quando elas percebem que a comunicação, né, a linguagem, ela é a base para o cognitivo, ou seja, para a inteligência, né? A gente coloca as coisas nas devidas importâncias ali, né? Então, assim, para que esperar se a gente pode estar ajudando essa criança, né? Verdade. E realmente esse curso que eu criei, o Fala Bebê, eu criei sob protesto, sob ameaças, denúncias, inclusive, porque diziam, você está capacitando os pais para serem fonoaudiólogos das crianças. Eu falei, nossa, então eu sou melhor que a universidade, porque a universidade leva 4 anos para formar fonoaudiólogo, eu estou formando em 2 horas, né? Mas agora essas mesmas pessoas que me criticaram falam assim, eu adoro quando chega um pai que fez teu curso, porque é um pai que já chega preparado, é um pai que já entende da importância, é um pai que está estimulando em casa, é um pai que já tirou os entraves e aí a criança evolui muito melhor na terapia, né? Então eu tenho muito, assim, todo o medo que eu tive no início, né? Ele se pagou agora, vendo que o que eu fiz realmente pôde ajudar milhares de pessoas. A gente está com mais de 8 mil alunos e as famílias têm dado realmente depoimentos de arrepiar. Então, eu fico muito feliz. É muito bom o conteúdo. E eu falo isso também. Eu sei que deve ter alguém que olha troncho, porque eu falo assim: eu quero pais e mães capacitados, porque a relação entre profissional e pais e mães, ela precisa ser no mesmo nível. Não pode mais ter aquela história que você fala uma coisa para um pai e para a mãe sobre uma doença e ele não sabe nem o que é aquilo e É, fica maluco. Então, assim, poxa, a gente tem esse papel de tem. capacitar. A gente tem que fazer com que eles conheçam as coisas. Isso não substitui o cuidado profissional e só tem medo disso quem está despreparado. Porque quem está preparado tem a humildade também de dizer que não sabe tudo e que vai Exato. trabalhar junto com eles para buscar. Às vezes eu digo para a mãe, ó, eu não tenho dúvida da situação, eu preciso estudar, eu vou pegar todos os dados do seu filho, vou para casa, vou sentar minha bunda na cadeira, vou abrir a internet, vou abrir meus livros e a gente vai chegar num denominador. Ou pede ajuda a quem sabe mais também. Uhum. Então, acho que é um lado do profissional se revelar limitado nesse sentido, de não saber tudo, acabar esse pedestal, e por outro lado, Exato. famílias capacitadas. Eu falo, mãe tem que ser sabida, o pai tem que ser sabido, tem que conhecer
para não passar esse aperreio de ficar voando numa consulta, não sabe nem o que está se fazendo. Ou Como eu vai vi por pesquisar aí, no Google, já se autodiagnostica enlouquece, na né? Eu falo autista. Pronto, que aí no surta. Google é cair com uma canoa no mar, sem saber É, para onde ir, né? Então, assim, exato. é isso que você faz. Mais uma vez, lhe agradeço assim muito por esse momento. A gente não pode terminar aqui. Essa conversa tem que render outras coisas no Bora? futuro. E o pessoal, entrem lá no perfil da Juliana. Eu vou publicar o vídeo dela, o nosso vídeo, né, no Pedflix. Vou ver se eu consigo baixar e publicar no Flávio Pediatra. E vou marcar lá a Juliana. Muito obrigado, Eu que viu? Mais uma agradeço, doutor. vez. E manda seu abraço final aí para o pessoal para a gente ir descansar com os meninos. Tem dois aqui, tem três aí, né? É, muito obrigada, doutor Flávio. Realmente é uma honra estar aqui, né? E gosto muito do seu jeito, assim, peito aberto, humilde, né? E arregaça as mangas mesmo, né? Vamos resolver. Então, eu realmente agradeço a oportunidade. E todo mundo, quem quiser conhecer meu trabalho, tem muito do meu trabalho no YouTube, Fala Fono, e no Instagram, @fala.fono. Serão todos muito bem-vindos. Isso mesmo. Vamos ficar sabidos de fonoaudiologia com a pessoa certa. Um abraço, pessoal. Olha, amanhã vai ter a live proibida sobre os exames do bicho da coroa. Não percam, vai ser amanhã 8 horas. E um abraço. Bom final de semana. Obrigada. Fica com Deus, tudo de bom. Até Tchau, mais. tchau.